o Senhor Jesus nos deixou por volta de 30 parábolas, incluindo a parábola do bom pastor também, que é um bom pastor. Está escrito em João 10, também é uma parábola. Então, temos 31 parábolas deixadas pelo nosso Senhor Jesus. Hoje nós falaremos sobre a parábola das 10 virgens, das ignorantes e das espertas. Quer dizer, essas 10 virgens, não é? Que é a parábola das 10 virgens, fala assim: o nosso Senhor Jesus falou por parábolas, e sem parábolas não falaria ao povo. Parábolas, analogia, é a mesma coisa, não é? Então, o nosso Senhor Jesus começa a dizer assim, essa parábola. Então, o reino dos céus não é o reino de Deus, é o reino dos céus. O reino dos céus é lá em cima, não é? E o reino de Deus é aqui embaixo. Nós que fazemos a vontade de Deus, estamos dentro do reino de Deus. E o Espírito Santo que vem dos céus é que nos faz viver no reino dos céus também. Dentro de nós. Fazendo a vontade de Deus, andando na justiça, representa, não é, o reino de Deus. E o reino dos céus só recebemos com o Espírito Santo. E continuaremos assim. O reino dos céus será semelhante. O Senhor Jesus sempre fala em semelhança, porque é uma analogia, uma parábola. Tomando as 10 virgens as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. O noivo é o nosso Senhor Jesus. Quer dizer, essas 10 virgens tomaram as suas lâmpadas, não é? Digamos que seja um candeeiro nos dias de hoje. Antigamente usavam lâmpadas porque tinham que pôr o azeite para que o óleo, não é, mantesse a chama acesa. Hoje em dia temos candeeiros. Digamos que saíram. Se saíram, não é, e precisavam de candeeiros, é porque era noite, era quase noite. Então, essas 10 virgens agarraram nos seus candeeiros, nas suas lâmpadas, e foram ao encontro do nosso Senhor Jesus. 5 dessas eram nécias. Quando fala sobre virgem nécias, quer dizer uma pessoa que não é muito esperta, que não é, digamos que não seja ignorante, mas é uma pessoa que não se preocupa tanto, não é? E a Bíblia aqui fala, não é, nas epístolas, que a responsabilidade ela é pessoal. Então, essas 5 virgens não tiveram a responsabilidade, não é, espiritual, não é, das suas almas, das suas vidas. E 5 eram prudentes. Então, quer dizer, 5 dessas virgens eram espertas. Então, elas, além de irem ao encontro do nosso Senhor Jesus, providenciaram com elas, não é, uma vasilha cheia de óleo, para que quando, se por acaso, o Senhor Jesus demorasse, ao ir ao encontro do nosso Senhor Jesus e vendo se as lâmpadas viessem a se apagar, tivessem óleo para o quê? Para os acender. Então, quer dizer, essas prudentes são virgens espertas, inteligentes, ao contrário das virgens nécias, que não eram inteligentes, mas ignoraram, não é? Ignoraram. Foram ignorantes, não é? Prevaricaram com a sua vida, brincaram com a sua vida espiritual. Porque essas lâmpadas, não é? As lâmpadas que fala aqui é referente à nossa vida espiritual. Não se cuidaram, não tiveram cuidado em manter a sua, não é, lâmpada acesa, quer dizer, a vida espiritual. Por quê? Porque nós vamos falar sobre o azeite. E o azeite representa o quê? O Espírito Santo. E se nós não alimentarmos o Espírito Santo que está dentro de nós, o que acontece? Ele apaga. Porque ele é a lâmpada, ele é a chama,
não é? Que arde dentro de nós, que nos mantém aceso, que nos mantém salvo. Se essa chama sair, porque se apagou, o que é que acontece? Perdemos a salvação e não podemos entrar no reino dos céus. Esta parábola das 10 virgens que o Senhor Jesus pregou às multidões não eram para as multidões, mas sim para aqueles que creem, porque só os que creem é que podem receber o Espírito Santo. Vejamos que o mundo ele não recebe o Espírito Santo, porque ele não conhece o Espírito Santo, então não pode receber o Espírito Santo. Ainda que uma pessoa seja justa no mundo e ande reta e deseja andar reta, mas se não conhecer o Espírito Santo, não pode receber. Ninguém pode receber algo de Deus que não conhece, não é? E foi isso que o Senhor Jesus quis dizer. Então continuaremos esta parábola. As nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Quer dizer, não cuidaram em levar mantimento para manter a sua vida espiritual ativa, não é? Digamos, não se cuidaram, não é? Em guardar os oráculos de Deus. Digamos, o que é os oráculos de Deus, que são as orações, são os jejuns, não é? É santificação, é fugir do que é errado, é ser justo. Quer dizer, durante o tempo que o noivo demorou, não é, para chegar, não se cuidaram, porque viram que o noivo demorava. Então, não foram prudentes como as virgens prudentes. E continua a dizer, no entanto, as prudentes, além de levar as suas lâmpadas, levaram também as suas vasilhas cheias de azeite. Quer dizer, é uma pessoa que cuida da sua vida espiritual e tem cuidado com a sua vida espiritual no amanhã em manter a sua lâmpada acesa, não é? Nós temos que andar, não é, de acordo com o nosso Senhor Jesus, não é? Todos os dias. Nós temos que vigiar todos os dias. E essa parábola fala sobre o cuidado de se vigiar. Não só essa, outras que o Senhor Jesus falou. Porque a nossa salvação depende do vigiar, não é das orações, não é? Muita gente faz muitas orações porque vive em pecado, não é? Por que faz muitas orações, não é? Porque se a Bíblia diz que não é pelas muitas orações que nós somos ouvidos. Por que a pessoa faz muitas orações? É porque vive no pecado. Eu não faço muitas orações. Eu faço aquelas que são necessárias. Eu não vivo toda hora orando a Deus. Por que eu vou orar toda hora a Deus? Se eu oro de manhã, oro à tarde, oro à noite, e das vezes que são necessárias. Mas eu não vivo todo momento em oração. Quem vive assim, porque vive preocupado, porque sabe que tem uma consciência acusando. Acusando por quê? Porque andou no pecado. Andou fazendo o que não é certo. Por isso faz muitas orações. Mas continuaremos aqui essa oração. Levando as suas vasilhas cheias. Porque essas virgens prudentes estavam cuidando da sua vida espiritual. Não só hoje, mas amanhã. Vigiando, sabendo que o noivo viria a qualquer momento. Mas elas foram ao encontro do noivo, não é? E cuidaram das suas vidas espirituais para que a lâmpada, não é, mantesse acesa, para que o azeite alimentasse o Espírito Santo aceso. E tardando o noivo, vejamos que aqui fala, e tardando o noivo, o Senhor Jesus de vir, de voltar. Vejamos que o Senhor Jesus parece tardar-se, mas tenha cuidado. O que ele nos ensina aqui nessa parábola é o vigiar. O vigiar é mais importante que orar. Por isso que está escrito, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Você sabe muito bem que isso está escrito. O vigiar é mais importante, não é? E também, o perseverante é mais importante do que aquela pessoa, não é, que não persevera todo o tempo, porque a salvação depende da nossa perseverança e do nosso vigiar. Perseverança é que leva à salvação da nossa alma. Vê que há muitas pessoas que erram, falham, mas como são perseverantes serão salvas. Foi o que o Senhor Jesus disse
né, aos 7 pastores das 7 igrejas do Apocalipse, não é? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Pode acontecer o que acontecer na sua vida. Há momentos baixos e altos para todos, para mim também. Mas uma coisa eu sei, é da perseverança. Você tem que perseverar até o fim. Não importa o que aconteça ou que venha a acontecer. O segredo é perseverar. Porque se você desistir e chutar o balde, não é? Você perderá a salvação. E também se você deixar de vigiar. Porque o vigiar e o perseverar andam no mesmo caminho. Então, vigie e persevere. Foi o que as virgens ignorantes nécias não fizeram e continuaremos. Então se levantaram. Então, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Quer dizer, à noite. Adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Alguém gritou: saiu o noivo. Quer dizer, o noivo está perto de chegar. Então se levantaram todas aquelas virgens, não é, que estavam a dormir, não é? Ao passar do tempo, muita gente, não é, dorme um sono, não é? Se adormece espiritualmente. Tem que se ter cuidado, não é? Nós temos que manter a nossa vigilância. Por um instante não vigiaram. Não vigiaram por um instante. Ainda sendo as 10 virgens, adormeceram. Foram ao encontro do rei, do Senhor Jesus, do noivo, mas adormeceram. Mas as prudentes foram espertas. Como levaram azeite nas vasilhas, né? Despertaram logo, acenderam a chama da lâmpada, mas as outras não. Vejamos o que diz a seguir assim. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, não é? Elas adormeceram, não é? Adormeceram, porque não cuidaram da vida espiritual durante a noite, porque o noivo demorou em chegar. Mas as prudentes, por um instante também elas adormeceram, mas só que guardaram, não é? Guardaram o azeite, a reserva, e acenderam as suas lâmpadas. Então, mas as prudentes responderam. Nas nécias disseram as prudentes, desculpa lá, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós. Essas foram espertas e são espertas. A nós e a vós outras deram conselho. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Quer dizer, então, se as virgens nécias fossem comprar, perderiam muito tempo, não é? Quer dizer, por isso é que tem que ter cuidado para a gente manter a chama do Espírito Santo acesa dentro de nós. Porque se perder e tentarem buscar novamente o Espírito Santo, pode demorar muito tempo e o noivo voltar e você não conseguir entrar ainda a tempo, bater a porta e o Senhor Jesus não abrir. Por quê? Porque você não teve tempo para receber o Espírito Santo, porque você deixou a chama se apagar. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós mesmos e as vós outras, e antes aos que o vendem. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, as prudentes, entraram com ele, com o nosso Senhor Jesus, para as bodas. O nosso Senhor Jesus fala muito das bodas, não é? Não só aqui, mas no Apocalipse e em outras partes, quer dizer, as bodas, a grande festa do casamento, quer dizer, o dia da salvação. Será um dia de grande festa. Por isso que são 1000 anos de festas com o nosso Senhor Jesus. 1000. E essas virgens nécias vieram bater a porta, mas o Senhor Jesus já tinha fechado a porta. E as prudentes entraram para a festa do casamento, para poderem se casar com o nosso Senhor Jesus. Entraram no reino dos céus. Elas entraram no reino dos céus. E fora ficaram as nécias,
as que não foram espertas. Então, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, para o reino dos céus. Foram salvas. Chegou-se e fechou-se a porta. Fechou-se a porta. O Senhor Jesus fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aqui entra uma parte que parece ser intrigante. O que é que o Senhor Jesus responde para essas virgens nécias que não foram prudentes? Mas ele respondeu, o nosso Senhor Jesus: em verdade vos digo que não vos conheço. Então, o nosso Senhor Jesus não os conhecia? Não foi o nosso Senhor Jesus que lhes deu o Espírito Santo? Por que o Senhor Jesus agora diz aqui que não as conhece? Todos aqueles que não vigiaram, não é? O Espírito Santo se apagou, você é considerado desconhecido para Deus. Como aquelas pessoas que estão no mundo. Não vos conheço. E o Senhor Jesus continua a dizer assim a todos nós: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E isso serve, não sabeis nem o dia nem a hora, para todos nós. Para mim, para você e para todos, não é, que estão salvos. Todos que estão salvos. Porque uma vez deixando de vigiar, de perseverar na fé, para manter a chama acesa da salvação, o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento e aqueles que não vigiarem ficarem de fora. E depois isso vai acontecer quando? No arrebatamento. E muitos, quando derem conta do arrebatamento, vão buscar o Espírito Santo. Mas a porta vai estar fechada. Não vai haver mais o Espírito Santo para descer e para poderem entrar. E o Senhor Jesus os dirá um dia, lá no céu: não vos conheço, apartai-vos de mim. Lembra que isso está escrito em Apocalipse. Antes do Senhor Jesus dar essa revelação do Apocalipse a João, ele já tinha